Continuando então, hoje nós vamos trabalhar também a respeito de ângulos, tá? Então, além de nós trabalharmos o vídeo que a prof já gravou para vocês, nós vamos trabalhar a respeito de ângulos na aula de hoje, tá? Primeiro, então, ó, nós temos uma breve introdução na apostila de vocês, que vai falar a respeito de ângulos. Então, diz o seguinte, ó. Desde os tempos mais antigos, havia necessidade de realizar contagens e determinar medidas de distância para definir o calendário ou uma hora do dia. O Sol era a referência principal de marcação do tempo. A determinação da hora do dia dependia da inclinação desse astro e da relativa sombra projetada sobre uma haste que foi chamado também de relógio do Sol. Então, o povo antigo, eles não tinham os relógios que nós temos, né, nos dias de hoje. Então, como é que eles sabiam as horas? Através desse instrumento que está aí na foto, que era chamado de relógio do Sol. O relógio do Sol, ele determinava a hora dependendo da inclinação em que estava o Sol, lá em cima no céu. Então, dependendo da sombra que era projetada, né, eles sabiam dizer aproximadamente qual era a hora que era naquele momento. Para obter a altura em que a Lua estava em relação ao horizonte, esticava-se o braço e calculava-se quantos dedos comportava o espaço entre a Lua e o horizonte. Os braços deveriam estar bem esticados para que as respostas fossem mais precisas. Essa medida era diferente das medidas comuns, e este foi o primeiro passo para a medição de um ângulo, objeto então de grande importância no contexto científico. Então, esse instrumento aí, e também os braços dos homens de antigamente, eles serviam para medir algo que hoje nós conhecemos como ângulo, tá? Então, o que é o ângulo dentro da geometria? Dentro da geometria, o ângulo é dado por essa medida que está aqui, ó. Né? Então, nós podemos ver que o ângulo, ele é a abertura, né? A gente pode dizer assim, a abertura entre duas retas. Então, olhem o que coloca ali, ó. Ângulo geométrico é a reunião de duas semirretas distintas. Então, nós temos duas semirretas distintas, mas de mesma origem. O que isso significa mesma origem? Quer dizer que elas partem do mesmo ponto, ó. Essa semirreta tem origem no ponto O e vai até o ponto A. E a outra tem início, origem no ponto O e vai até o ponto B, tá? E a distância entre essas duas retas aí é o que a gente chama de ângulo. Na verdade, ele é a medida de abertura entre uma reta e outra, tá? Então, ali nós podemos dizer que o ponto O é chamado de origem das semirretas e ele também é conhecido como vértice do ângulo. Então, o ponto A é o vértice do ângulo. O vértice, então, é aquele ponto onde vai ser o início das duas semirretas que nós temos ali. E olhando para o desenho, nós também podemos determinar as semirretas, que é a semirreta OA e OB. Tá? Então, OA e OB são as semirretas e elas também são chamadas de lados do ângulo, certo? Como que a gente faz para identificar um ângulo? Então, aqui nós temos, ó, este ângulo aqui, ó. Então, ele começa em A e termina em B, ó. Então, entre o A e entre o B, nós vamos colocar o ponto que é o vértice, nesse caso é o O. E ele é identificado com um acento circunflexo, que é o chapéuzinho. Então, como que a gente vai chamar esse ângulo aqui? Ângulo AOB, ou seja, é a distância que vai da semirreta A até a B, tá? E entre elas nós temos o que a gente chama de um ângulo chamado O, ou seja, o vértice do ângulo, tá? Aqui nós temos mais um exemplo, tá? E aqui, ó, essa região que se encontra aqui, ó, nós chamamos de interior do ângulo, tá? Então, ângulo nada mais é do que a medida de abertura entre duas semirretas ou dois segmentos de retas. Eles têm o mesmo ponto de origem, que nesse caso aí é o ponto O. Então, aqui nós temos mais outro exemplo, ó. O ponto O, que é o ponto de origem,
Ó, ponto O aqui é a origem, e aqui nós temos o ponto A e o ponto B. Então, esse ângulo aqui, ele é representado por A, O, que é o ponto de origem, B. A distância que vai aqui, ó, da reta OA até a reta OB. E aqui a mesma coisa, ele pode ser representado dessas duas maneiras, ou por um segmento de reta ou por uma semirreta, que é a flechinha aqui, ó, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de onde são utilizados os ângulos no nosso dia a dia. Então, aqui nós temos, ó, a abertura de uma tesoura, ela é representada por um ângulo. Os ponteiros de um relógio, ó, são representados por ângulos. E a inclinação de uma rampa, ó, uma rampa de acesso, né, para pessoas portadoras de necessidades especiais ou portadoras de deficiência. Então, ela tem que ter um grau de inclinação. Essas rampas, elas não podem ser construídas com qualquer grau de inclinação. Existe uma norma técnica que vai dizer qual é o máximo ângulo de inclinação que uma rampa dessas pode ter. Então, não é só ir lá e construir a rampa do jeito que a gente acha que deve ser. Não, existem normas técnicas, né? Isso quem sabe são os engenheiros, que vai determinar qual é a angulação, qual é a abertura dessa rampa aí. E como nós estamos falando de ângulo, né? Aí nós temos um exemplo de um instrumento utilizado para medir ângulos. O instrumento utilizado para medir ângulos, ele é chamado de transferidor, tá? Esse transferidor é o que vai determinar a medida de um ângulo. Qual é a unidade de medida do ângulo? Então, quando a gente está medindo com a régua, a unidade de medida da régua é centímetro. A unidade de medida de grau, que nós temos ali no transferidor, ela é chamada, ó, o prof falou algo que não devia, tá? A unidade de medida de ângulos é chamada de grau, tá? Então, a unidade de medida de ângulo é chamada de grau. O transferidor, certo? Ele pode ser de duas maneiras. Nós temos dois tipos de transferidor. O transferidor desse formato aqui, ó, né? Nesse transferidor, nós vamos ter 180 graus, que é o que a gente chama de meia volta. Então, tudo aquilo que representa meia volta, ou seja, meio círculo, meia circunferência, terá 180 graus. Uma volta toda, ela vai ter 360 graus, tá? Então, aqui diz, ó, que o transferidor ele é dividido em 180 partes iguais, mas eu estou me referindo a esse transferidor aqui. Vocês vão ver que alguns de vocês vão ter aquele transferidor que parece um círculo. Aqui ele tem o dobro de graus. Se esse tem 180, aqui ele tem 360. E cada parte, né, cada partezinha dessa é chamada de grau, certo? Então, tá aí, ó. Como é que a gente faz para medir um ângulo? Então, primeira coisa, nós temos um pontinho aqui no transferidor de vocês que é chamado de ponto central. Tá? Esse ponto central é o que vai determinar como que nós vamos fazer a medida. Então, digamos que eu quero medir o ângulo aqui, ó, que vai, eu só estou trabalhando agora com a reta que vai de O até A e vai de O até B. Esqueçam a reta C e a reta D ali, tá? Eu quero medir, então, qual é o ângulo formado por essas duas retas aí. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Essa reta aqui, ó, ela vai ficar exatamente em cima da linha aqui, ó, onde aparece o zero no nosso transferidor, certo? E esse pontinho aqui, ó, vai ficar no ponto de origem entre os ângulos. E o grau de abertura, agora nós vamos medir. Então, colocamos esse pontinho aqui no ponto de origem e essa reta aqui tem que ficar exatamente alinhada com o zero do meu transferidor. Aí vocês vão me dizer, prof, mas aqui tem zero e tem 180, né? Isso tudo vai depender da onde vocês começam a medir. Eu podia começar a medir desse lado aqui, ó, do meu transferidor. Mas nós vamos começar a medir desse. Então, essa reta tem que estar exatamente sobre o zero. E aí, vocês vão começar a contar, ó, zero. Vejam que ele conta sempre de 10 em 10, né?
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó. Vejam bem que essa reta aqui, ela tá em cima do 70. Então, quer dizer que o ângulo AOB, ó, AOB, ele mede 70 graus. Ó o símbolo do grau aqui, ó. É uma bolinha aqui em cima, tá? Agora, nós vamos fazer a medida do ângulo que começa em A e termina lá em C, ó. Então, é essa abertura aqui que eu vou colocar de azul, ó. Essa abertura aqui, ó. Tá? Então, nós vamos iniciar lá no ponto O, começando do 0. E vamos contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A reta C está em cima do 90. Então, nós podemos dizer que o ângulo AOC mede 90 graus. Ó, o símbolozinho do grau tá ali. E agora eu vou medir a distância que eu vou colocar aqui de lilás, que é do ângulo que começa aqui, ó, na reta OA e vai até lá na reta OD. Tá? Então, nós vamos, mesma coisa, coloca a reta em cima do 0, o pontinho aqui do transferidor em cima do ponto de origem, e aí nós vamos medir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então, o ângulo AOC, AOD agora, né? Mede 140 graus. Tá? Então, é assim que nós realizamos as medidas de um ângulo utilizando o transferidor. Quando nós medimos um ângulo, nós podemos fazer a classificação desses ângulos. Um ângulo pode ter 3 classificações, que é o que nós vamos trabalhar hoje com a nossa atividade envolvendo os palitos, tá? Então, nós podemos ter um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. O que é um ângulo agudo, tá? O que é um ângulo agudo, o que é o reto e o que é o obtuso? Nós já vamos verificar agora nos próximos slides. Então, essas aí são as 3 classificações quanto à medida de um ângulo. Então, ele pode ser agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo ele vai ser agudo quando a medida dele for menor do que 90 graus. Então, todo ângulo que tiver medida menor do que 90, nós vamos chamar de ângulo agudo, tá? Ele tem que ser maior do que 0. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, até 89, tá? De 0 a 89, ele vai se chamar ângulo agudo. Ele é um ângulo mais fechado, tá? O ângulo reto, tá? O ângulo reto é aquele que vai ter medida sempre igual a 90 graus, tá? Então, o ângulo reto, medida igual a 90 graus. Então, ele vai ter uma reta na horizontal, uma reta na vertical. Ele é sempre representado, ó, por esse quadradinho. Então, quando nós falamos de ângulo reto, ele é representado por esse quadradinho aqui, tá? E ele mede sempre 90 graus. Se ele tiver 89, ele é agudo. Então, ele tem que ter 90 graus. E, por último, nós temos o ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é aquele ângulo que vai medir mais do que 90 graus, porém, ele tem que ter menos do que 180 graus. Então, ele pode medir de 91 até 180 graus, tá? Então, ele vai ser um ângulo bem aberto, ó, ângulo bem aberto. Vocês vão ver que o que vai determinar se ele é reto, agudo ou obtuso, tá? Se eu olhar para o ângulo, eu já sei. Por quê, ó? Se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, ele é reto. Agora, se ele for menor, ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é menor do que 90 graus, então ele é agudo. Agora, se eu traçar uma reta azul aqui, ó, e trabalhar com esse ângulo inteiro aqui, ó, ele é maior do que 90. Então, ele é chamado de ângulo obtuso. E aí, nós temos o que a gente chama de ângulo central. Tá? O que é um ângulo central, tá? Então, quando vocês têm uma circunferência, certo? O ângulo central, ele vai possuir o vértice no centro do ângulo. Então, aqui nós temos o quê? Uma circunferência
aqui, bem no centro da circunferência, nós temos o vértice, que é o ponto O, tá? E esse ângulo formado aqui do O ao A e do O ao B é o chamado ângulo central. Então, sempre que nós tivermos uma circunferência, nós vamos ter um ângulo central, tá? E aí, como é que nós vamos determinar esse ângulo aí? Como é que nós vamos chamar esse ângulo? Esse ângulo a gente chama ele de arco. Por que arco? Porque ele é um pedaço da circunferência, ó. Ele não é uma circunferência toda, ele é uma parte da circunferência. Então, ele é chamado de ângulo central. Ó, aqui nós temos mais um exemplo, ó. O centro da circunferência, que é o ponto O, e aqui nós temos um ângulo central, tá? Aqui a mesma coisa, temos um ponto O, um ângulo central. Essa parte aqui, ó, que está em amarelo, como se fosse um pedaço de uma pizza, ele é chamado de setor circular. Ele é uma parte da nossa circunferência. Quando a gente, então, trabalha com ângulo, a gente pode ter o que a gente chama de gráfico de setor circular, que é aquele gráfico também conhecido como forma de pizza, né? É chamado de gráfico de setores. Esse gráfico, ele é utilizado para analisar os dados obtidos em uma pesquisa, por exemplo, né? Então, sempre que se tem uma pesquisa, a gente pega os dados da pesquisa e transforma eles em gráficos, né? Depois de ter tabulado os dados, a gente faz com que esses dados virem gráficos, né? E um dos tipos de gráficos apresentados são os gráficos de setores circulares, tá? Então, um gráfico, ele pode ser dividido, né? De acordo com o que ele está se propondo a pesquisa, né? A pesquisa foi apresentada, nós tabulamos o gráfico e nós tabulamos os dados e aí o gráfico ele é formado de acordo com os dados. Então, como a prof já explicou para vocês, um ângulo todo ele tem 360 graus. Então, esse ângulo todo ele representa 100%, né? Se eu pintar todo o gráfico, representa 100%. Se eu pintar a metade, eu estou falando de 50%. Esses 50% representam, né, um ângulo de 180 graus. Se eu dividir esse gráfico em 4 partes, nós vamos ter 25%, que vai representar um ângulo de 90 graus. E assim por diante. Então, dessa maneira aí, nós criamos também gráfico de setores circulares, ok?